Muito bem, Economia Internacional, aula 8, Unifesp, curso de Ciências Econômicas. Então, a aula 8 é o PDF 7, segunda parte. Esse PDF foi dividido em duas partes. Primeira parte, instituições do comércio internacional, e a segunda parte sobre integração econômica regional. Então, ambos se referem ao capítulo 9 do Krugman ou o capítulo 16 e 17 do Appleyard, só relembrando. E nós falamos sobre as instituições do comércio, GATT, OMC, e como o GATT liberalizou bastante o comércio internacional ao longo dos anos, ao longo do período pós-guerra, mas lá para o fim dos anos 80, começo dos 90, começou a entrar, ou começou a ter mesmo um impasse político entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, por conta da liberalização, em particular, do setor agrícola, de um lado, que os países desenvolvidos não queriam liberalizar, e os temas de Singapura, que são aqueles temas todos que eu mencionei também na aula, que os países desenvolvidos, por sua vez, países em desenvolvimento, por sua vez, não quiseram liberalizar, até como oposição à ausência de liberalização dos países desenvolvidos no tema agrícola, né, principalmente subsídios. Então, no final aí dos anos 90, começo já dos 2000, com a OMC, de fato, houve-se paralisia ou impasse na liberalização na OMC. E a liberalização multilateral ficou parada, né? Então, ao mesmo tempo que nesses anos 90 e começo dos 2000, as negociações multilaterais se viram paradas, ao mesmo tempo as negociações regionais, ou seja, entre grupos de países, e as negociações bilaterais começaram a se desenvolver e retomaram a liberalização do comércio, em blocos de países, né? Então, vamos ver agora como que foi a integração econômica regional ou negociações regionais, tá? Esse exercício a gente já viu aqui. Então, começa aqui. Sinônimo de negociações regionais é regionalismo ou liberalização regional do comércio ou integração econômica regional. É quando você fala numa liberalização parecida com a multilateral, ou seja, com a mesma ideia de você negociar, liberalizar produtos, né, diminuir tarifas e barreiras não tarifárias, muito parecido, só que em um grupo fechado de países, um conjunto de países, e não todos os países do mundo, né? A desvantagem aqui é que quando você faz regional, só aqueles países de dentro é que se beneficiam da liberalização do comércio. Só aqueles que estão dentro do bloco. Os que estão fora não se beneficiam, e mais, a tarifa para países que ficou fora do bloco são mantidas do jeito que era antes. Então, não é a mesma coisa, definitivamente. A liberalização regional é diferente da multilateral, tá? Então, vamos ver aí alguns exemplos daqui a pouco. Mas o interessante, outra diferença também entre o regionalismo e o multilateralismo é que o regionalismo você pode liberalizar as economias de dentro do bloco, mas com diferentes graus de integração. Ou seja, nem todos os blocos são iguais. Então, nós vamos ver que existem pelo menos 4 graus de integração econômica regional, que são diferentes. A área de livre comércio, a união alfandegária, o mercado comum e a união monetária. Vamos começar pela área de livre comércio, que é o órgão, fazendo em ordem crescente, é o esquema de integração regional mais solto, ou menos o quê? Menos engajante, né? Ou seja, os países têm menos compromissos. É onde que os países têm menos compromissos é na área de livre comércio. O que é, então, uma área de livre comércio? Nada mais é que quando os países, o bloco de países zera a tarifa entre si, tá? Mas as tarifas que cada um mantém para quem está fora do bloco é dado de maneira independente. E muitas vezes os países mantêm até as mesmas tarifas de antes.
Um grande exemplo de área de livre comércio é o NAFTA, North American Free Trade Area, ou Área de Livre Comércio da América do Norte, que foi uma área de livre comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. Tá? Então, a ideia aqui é que eles, quando fizeram a área de livre comércio, zeraram a tarifa entre eles, mas os Estados Unidos tinha as tarifas dele para o resto do mundo. O México tinha a tarifa deles para o resto do mundo e o Canadá também. Né? Cada um manteve, então, de maneira independente. O interessante é que essa área de livre comércio começou com um tratado bilateral entre Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos e Canadá, para quem conhece ali aquela parte do norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá, a maior parte dos estados, talvez os estados americanos e das províncias do Canadá, talvez com exceção do Quebec, eles são muito parecidos. Parece a extensão até de um país para o outro. Você não vê muita diferença. Até na mesma língua fala inglês, de novo, com exceção do Quebec, que é onde falam francês. Mas eu estava vendo outro dia na TV uma minissérie canadense lá do Quebec, que se passa em Montreal, chama Eclipse, passa naquele canal mais do Globosat, canal 544. Interessante como, mesmo ali, Quebec, que fala francês, diferente do francês da França, diga-se de passagem, mesmo ali, o espaço físico, né, e até os tipos de construção, os tipos do centro da cidade e tal, talvez um pouquinho o centro antigo seja diferente, mas o resto é muito parecido. Então, parece realmente, Estados Unidos Norte e o sul do Canadá parece ser um país só. É incrível. Então, existe essa semelhança faz tempo, né? Inclusive, a produção é complementar em alguns produtos. Eu lembro quando eu morava lá, também morei 9 anos, entre 89 e 98. Morei nos Estados Unidos, naquela parte norte, lá, Pittsburgh e Boston, dois lugares. E a gente via como era realmente, atravessava a fronteira, parecia que ainda estava no mesmo país. E os produtos, por exemplo, a GM tinha e tem fábrica em Detroit, no norte dos Estados Unidos, e tinha uma fábrica grande lá no Canadá. Eles faziam produtos complementares e trocavam, muito parecido com as nossas montadoras aqui de Brasil e Argentina, que se especializam em automóveis diferentes e trocam entre si esses automóveis. Né? Então, entre o Canadá e os Estados Unidos tinha a mesma coisa. Não sei como é que anda hoje em dia, provavelmente deve ter mudado um pouco. Mas, de qualquer modo, a área de livre comércio era um tratado bilateral entre os dois países, né? Que foi assinado em 88, e aí tentaram expandir para incluir o México a partir de 93. Né? Deu bastante confusão, diga-se de passagem, depois a gente fala, acho que eu até já falei um pouco sobre isso, mas, enfim, em 93 o México entrou, e aí cada país tinha suas tarifas diferenciadas ou estabelecidas de maneira independente para quem está de fora do bloco. Mas quem está de dentro mantém tarifa zero, né? Então, entre os 3 membros, para tarifa de importação zero. Outro exemplo aqui de área de livre comércio seria o ALCA e seria o Tratado Mercosul-União Europeia. Seria porque esses duas áreas de livre comércio nunca chegaram a existir. A ALCA era para ser a área de livre comércio das Américas, uma suposta área de livre comércio entre 34 países das Américas nos anos 90, e antes das reformas políticas em Cuba. Portanto, ia ser 34 países menos Cuba. Só Cuba ia ficar de fora. Mas aí, no fim das contas, não deu certo, a ALCA não foi para frente. Cuba liberalizou. Se por acaso hoje quiserem fazer a ALCA, Cuba poderá ser incluída, inclusive, né? E aqui o Mercosul, União Europeia, na verdade, uma área de livre comércio entre dois blocos, porque o Mercosul são 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e a União Europeia são 27 países, 28, perdão. Peraí. 28, não, 27. Eram 28, o Reino Unido saiu, está fora da União Europeia. Então, era para ser uma área de livre comércio entre dois blocos de países, mas que também
foi adiada várias vezes. A primeira vez que tentaram foi em 94, aí eu lembro que em 2004 tentaram de novo, e agora, aí, antes do presidente do Brasil ser eleito, aí, Bolsonaro, também estavam falando na tentativa de novo de fazer o tratado do Mercosul com a União Europeia, mas depois com as medidas aí ambientais do Brasil, também com a pandemia, isso daí foi para a geladeira de novo. Então, isso aqui não existiram, tá, esses dois. Mas o NAFTA, sim, e tem outras áreas de livre comércio por aí. O importante, quando você fala de área de livre comércio, é que existam regras de origem. Regra de origem é exatamente uma regra, né, que mostra a origem de onde o produto foi produzido, e tal regra atesta, né, que um determinado produto é produzido naquele bloco. Então, a regra de origem confirma que um produto é um produto produzido no bloco. Então, a regra de origem do NAFTA vai mostrar que, olha, esse automóvel aqui produzido no México, ele é produzido no NAFTA. Então, um produto produzido em qualquer um dos países membros fica marcado como um produto do bloco. Já um produto que não está marcado, ele vem de fora e vai pagar a tarifa, né? E vai pagar aquela tarifa. Né? Então, por exemplo, por que é importante existir isso? Né? E diria até crucial. Por conta do seguinte, imagina que o México cobre tarifa alta. Não. Cobre uma tarifa mais baixa, sei lá, 2%, um certo produto, para você importar para o México. Já os Estados Unidos cobra 10%. E aí cobra um pouco mais, certo? Então, são tarifas diferentes, porque é uma área de livre comércio. E é óbvio que a tarifa interna dentro do bloco é zero. Aí vem uma empresa chinesa e vê isso e fala, que tive uma ideia, vou exportar para o México, e de dentro do México eu vendo para os Estados Unidos, sem tarifa nenhuma, e só pago 2% quando entra no México. Tá? Isso é o que se chama triangulação, e pela regra de origem, a triangulação ela fica vedada. Ela proíbe. Por quê? Porque ela vê que o produto, independente de onde entrar, ela fica marcada de onde ela vem. Então, vamos supor, o produto entrou no México, pagou 2%? Pagou, o México está feliz. Agora, se desse produto vai continuar para os Estados Unidos, ele vai estar marcado que ele vem da China. Então, ele não vai pagar zero para os Estados Unidos, ele vai pagar a diferença tarifária entre 10 e 2, ou, na verdade, até 10% mesmo, pensando melhor, vai pagar os 10%, então vai pagar as duas tarifas. Tá? Não pode fazer isso, então, na área de livre comércio tem que ter regra de origem mostrando de onde vem o produto, para que não haja triangulação. Essa é a ideia. Bem, além da área de livre comércio, existe a União Alfandegária, que está a um grau de integração acima, né? Ela nada mais é que uma ALC, uma área de livre comércio, mas, ao invés de cada um colocar uma tarifa externa de maneira independente, os membros chegam à conclusão de qual deve ser a tarifa externa comum e tem que ser iguais para todos os países. Então, por exemplo, automóvel. Não pode a Argentina cobrar uma tarifa para os outros, Brasil outra, Paraguai outra, Argentina outra, no Mercosul. Eles vão negociar, depois de um tempo, com um bloco formado, eles vão avaliar qual seria a tarifa externa comum. Então, no caso de automóveis, por exemplo, é 35%. Tá? E essa vale para todos os países não membros, independente se... Então, nesse caso, por que eu não preciso de regra de origem? Porque a tarifa externa é a mesma. No caso lá da área de livre de comércio, como os países escolhem de maneira independente, você pode ter diferença tarifária e triangulação. Aqui não existe triangulação porque a tarifa externa comum é a mesma. Né? E por que é mais complicado, o grau de integração é maior na área de livre comércio? Porque você tem que negociar mais, você tem que estar mais, os países têm que ter mais, concordar com mais coisas. No caso, a tarifa externa, né? Não é simplesmente, tarifa zero entre nós e beleza, acabou. Não. Eu tenho que escolher a mesma tarifa externa e muitas vezes não é fácil. No caso do Mercosul,
Brasil e Argentina sempre tiveram tarifas altas de automóvel, porque eles protegeram a produção local, né? Existem fábricas de automóvel nesses dois países. Já o Paraguai e o Uruguai, não. Então, para o Paraguai e o Uruguai, interessava colocar uma tarifa baixa para importar automóvel, seja lá de qualquer parte do mundo, e pagar pouco, né? Então, na hora do Mercosul, aí teve bastante negociação, deu baita confusão, até para dizer a verdade, para estabelecer a TEC do setor automotivo e de outros produtos também, né? Por quê? Porque o Brasil e a Argentina queriam tarifas maiores e Paraguai e Uruguai menores. Se eu não me engano, era assim as tarifas antes do Mercosul. O Brasil cobrava 35, a Argentina 20, Paraguai era o que cobrava menos, acho que era 5 ou 7, e o Uruguai por aí também, 10, se eu não me engano. Então, você imagina, o Paraguai nessa deve ter ficado com raiva, porque teve que subir suas tarifas aí de 5, 7% para 35%, porque o que aconteceu é que na hora de escolher a TEC, o Brasil, né, impôs aí a sua tarifa de 35%, então politicamente o Brasil tinha mais força dentro desse Mercosul assimétrico, né, de países diferentes, acabou impondo 35% e essa foi a TEC e é a TEC até hoje do setor automotivo. Então é isso. Regra de origem não é necessário porque nós temos TEC, né? E é difícil porque você tem que escolher a TEC aí para todos os produtos, todas as linhas tarifárias. Tem muitos exemplos por aí de União Alfandegária. Outra delas é a União Europeia. No momento antigamente ela era União Alfandegária, depois ela evoluiu e mudou de status, mas a União Europeia também já foi uma União Alfandegária no passado. E a Comunidade Andina, quando ela existia, né, era uma União Alfandegária entre países andinos, ou seja, países da América do Sul, que têm aí em comum a Cordilheira dos Andes, como Chile, Peru, Equador, Venezuela e Colômbia. Tá? Acho que talvez a Bolívia tenha participado no início. Depois esse bloco acabou se despedaçando, dividindo, só ficaram Equador, Colômbia e Venezuela, e depois disso, acho que a Venezuela também acabou se retirando e a comunidade andina foi dissolvida. E aí tem uma outra mais recente, com outro nome que daqui a pouco eu vou lembrar. Tá, seguindo, ainda tem mais dois níveis de integração. O mercado comum, que ele também é uma união alfandegária. Então, é tarifa zero entre os membros do bloco e o TEC, tarifa externa comum. Beleza. Só que, além disso, o que o mercado comum tem? Tem um movimento de fatores de produção livre, movimento livre. Então, tanto o trabalho quanto o capital podem atravessar fronteiras dentro do mercado comum, tá certo? Ou seja, sem restrições de migração e investimento, que é o caso da União Europeia entre os anos de 92 e os anos de 2002. Antes de 92, como mencionado, a União Europeia era uma UA, União Alfandegária. Mas, a partir de 92, ficou permitido que por exemplo, francês fosse trabalhar na Alemanha, um alemão fosse trabalhar na Itália, um italiano fosse trabalhar na Espanha, e assim por diante. Movimento de imigração intrabloco. E a mesma coisa sem restrição de investimentos entre bancos, por exemplo, ou entre empresas de países dentro da União Europeia. Então, até 2002, o grande exemplo era a União Europeia. Por que só até 2002? Porque em 2002, a União Europeia, olha ela aqui embaixo de novo, virou uma união monetária. Ou seja, durante esse período de 10 anos, inclusive, eles fizeram uma preparação para, em 2002, virar uma união monetária, que nada mais é que um mercado comum, né? Então, um nível a mais, integração, e tendo uma moeda única que circula entre os países membros. Tá? No caso da União Europeia, em particular, nem todos os países da União Europeia adotaram a União Monetária. Então, você vê alguns países que fazem parte da União Europeia, tá? Tarifa livre zero, mesma TEC, mesmas, né, sem restrições de imigração e investimento, só que só não adota a moeda, tá? Que é o caso, em alguns países era o caso
do Reino Unido, que tinha a moeda libra, era o caso da Suécia, que tinha a coroa sueca, mais um outro país que fazia parte da União Europeia, mas não adotava moeda. A grande maioria dos membros, sim, chegou até esse terceiro estágio. Era permitido que você quisesse ficar só dentro da União Europeia, era permitido que você ficasse só no terceiro estágio, mas a grande maioria foi para o quarto estágio e, enfim, adotou uma moeda comum, no caso o euro. Tem umas implicações importantes quando você adota uma moeda comum. Primeiro, porque você está adotando uma política monetária comum, certo? Uma moeda só pode ter um ente monopolista que vai monopolizar aí a produção e distribuição do dinheiro dentro daquele bloco, uma moeda só. Então, a M1, M2, M3, M4, aqueles conceitos macroeconômicos, monetários que vocês viram lá atrás, de macroeconomia, para o conjunto dos países. Então, Itália, França, Alemanha, Holanda, todos adotavam o euro e tinham um banco central só, no caso o BCE, Banco Central Europeu, que cuidava da política monetária. Além disso, a outra implicação é que há uma só política cambial, é a mesma coisa. Troca dessa moeda em relação às outras moedas do mundo era única também, e é o BCE que também fazia a política cambial. Então, para isso, imagine você chegar numa situação dessa, em que você tem um banco só, central, e uma moeda só com, né, você poder trocar com relação a outras moedas de maneira única. Para você chegar nesse estágio, você precisa coordenar ações entre os países. Tá? Então, durante esses 10 anos, 92 a 2002, o que rolou foi exatamente isso. Uma coordenação entre as políticas macroeconômicas para que os países que estavam se preparando para entrar na zona do euro, que chama, zona do euro é a adoção de uma moeda única chamada euro. Então, os países que estão na zona do euro tiveram que, enfim, tentar fazer políticas monetárias parecidas. Então, a Itália, que tinha uma inflação alta, por exemplo, teve que controlar de maneira mais forte a inflação do que a Alemanha, por exemplo, que já tinha uma inflação baixa. Por quê? De modo a convergir para a mesma inflação nesses 10 anos da moeda italiana, que chamava lira, e aí a lira, né, com inflação mais baixa, quando chegasse a troca da moeda, ia se sentir de maneira menos abrupta a mudança da moeda. E aí sim, quando chegou finalmente 2002, foram trocadas as moedas, aí o franco francês, o marco alemão, a lira italiana, todas as outras moedas foram trocadas pelo euro, e isso foi, né, uma taxa fixa, as pessoas trocaram as moedas, e aí essa fase foi precedida por essa coordenação macroeconômica que eu mencionei para vocês. Então, foi isso. Tá? Então, uma união monetária tem essa dificuldade. Eu já acompanhei também bastante ao longo desses... Deixa eu ver, eu dou aula de economia internacional desde 2003, então já vai fazer aí uns bons 20 anos, né? Nesse período, falou-se muito do Mercosul. O Mercosul teve altos e baixos, né? Principalmente o problema do Mercosul foi que, com exceção dos primeiros 6, 7, 8 anos, o Mercosul teve problemas por conta da crise na Argentina. A crise na Argentina começou em 2000, 2001 e foi aí até hoje, praticamente. Então, mas do começo, principalmente, em um ou outro ponto da história aí desses últimos 20 anos, falou-se em criar no Mercosul uma moeda comum. Chegou-se a falar em criar uma moeda que se chamaria o Merco ou alguma outra coisa, sei lá. Mas o ponto de o Merco ter naufragado ou não ter podido avançar o Mercosul, porque o Mercosul é uma união alfandegária, certo? É isso aqui, ó, é uma UA. O Mercosul não evoluiu para um mercado comum, né? Você teria que permitir imigração e investimento livres, portanto, um paraguaio, um argentino, se quisesse, poderia trabalhar em São Paulo, no Rio, qualquer lugar.
e vice-versa, né? Um nordestino podia migrar não para São Paulo, Rio, mas para Buenos Aires. Então, e isso não é fácil de fazer, você liberar né, um movimento de fatores de produção. E mais do que isso, o que dificultou mesmo foi realmente para criar moeda, a ideia de ter coordenação de políticas macroeconômicas, porque a Argentina estava incoordenável, né? Muito difícil, com seus problemas políticos internos, ainda mais que a Argentina ainda teve default da dívida, né? Ou seja, teve que parou de pagar a dívida aí para a FMI e para outros bancos internacionais mais de uma vez nesse período. Então, realmente ficou inviável a união monetária no Mercosul. E é por isso que ele é o último grau de integração, né, a união monetária. Alguns autores colocam união política como um quinto possível estágio. Eu conheço essa discussão, mas não conheço como que isso daí possa ser um caso prático, porque mesmo a União Europeia não conseguiu e nem tentou fazer uma união política. Então, a união política hoje seria uma união monetária com o mesmo governo político, né? Seria no século 21, 2021, ainda seria uma utopia, né? Impossível aí se atingir com as condições atuais. Ainda mais agora nessas turbulências que o mundo anda passando também, né? Crise sanitária, crise ambiental. Então, eu acho que nós vamos parar aqui na União Monetária, e são poucos que conseguiram União Monetária. Além da União Europeia, tem uma aí, supostamente, uma União Monetária na África também, de países que estão adotando a mesma moeda, mas eu não desconheço recentemente em que pé que está isso. Tá? Então, houve essa tentativa, assim, nos países do sul da África, tentativa de criar uma união monetária entre esses países do sul da África, tá? Mas a história de sucesso é União Europeia. Mercado comum existe algum, sim. No Caribe também tem um mercado comum lá dos países do Caribe, não, na América Central. Vamos lá. Exemplos de blocos regionais de integração regional do comércio no mundo. Bom, a União Europeia começou em 58 como uma União Alfandegária, né, de 6 países europeus, que ficou aí bastante, demorou até virar um mercado comum em 92, mas nesse período que vocês estão vendo aqui, uma coisa importante na União Europeia que ocorreu entre 58 e 92 foi o alargamento da União Europeia. Começou com 6 países e foi tendo aí vários pontos de alargamento. Por exemplo, em 73 entrou a Dinamarca, em 86 entraram Portugal e Espanha, a Grécia entrou em 81 e depois teve mais alguns outros pontos. Mais recentemente entraram países do leste europeu, né, alguns, porque vocês também lembram que os países do leste europeu até 89, né, tinham domínio político da União Soviética, então não tinham essa independência para poder entrar na União Europeia. A União Soviética jamais deixaria, né? Então foi bem recente, pós queda do Muro de Berlim em 89, que alguns países do leste europeu entraram também na União Europeia, caso da Tchecoslováquia, Hungria enfim, alguns outros países aí. Beleza. E aí em 92 torna-se um mercado comum. Naquele período entre 92 e 2002 foi a coordenação de política macro, para chegar em 2002 virar uma união monetária. Beleza. E o que é esse EFTA aqui? European Free Trade Area, ou Área de Livre Comércio da Europa. Alguns países não quiseram entrar, nem desde o começo quiseram entrar na União Europeia, mas quis, entre eles, fundar uma espécie de área de livre comércio e se mantém com esse nome até hoje como área de livre comércio. É aquela história, são os países mais neutros, né, como a Áustria, como Noruega, Liechtenstein, que é um mini paizinho ali entre a Áustria, a Suíça e a Itália, tem mais um ou dois membros do EFTA, sim, que eu não estou lembrado agora, mas esses 3, Áustria, Noruega e Liechtenstein, estão lá. E aí o que eles fizeram é que criaram uma área de livre comércio, tarifa zero entre eles e tarifa específica para o resto do mundo,
e por ser vizinho da União Europeia, tem bastante, obviamente, laços comerciais com a União Europeia. Já no âmbito da Ásia, os principais blocos de comércio, né, ou tentativas de regionalismo, foram o ASEAN, olha que antigo, 1967, e o ASEAN é o da Sudeste Asiático, tá? Então são países ali do tipo Tailândia, Malásia, Indonésia, etc, 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 fazendo um bloco de comércio entre eles e também tentando fazer uma área de livre comércio com o resto do mundo para comercializar com o resto do mundo. Já o APEC é uma associação relativamente recente, né, olha aqui, 1993, de países da área do Pacífico. Aqui não é só Ásia, aqui tem países da Ásia e tem alguns países das Américas também, porque o Oceano Pacífico ele está justamente ali, né? Ele é grande, ele está com a Ásia de um lado e com as Américas do outro, né? Então você vê países aqui participando da PEC que nem Estados Unidos, você vê Chile, você vê o México participando da PEC depois, Peru, talvez o Chile, e mais alguns que eu não estou lembrando também, todos de cabeça. Mas na Ásia foi mais isso daqui, então, não, mas sempre também a área de livre comércio, é o primeiro estágio, tá? Ninguém aqui andou tentando fazer, enfim, união alfandegária ou coisa mais integrada. Na África, surge o SACU e o ECOWAS. O SACU são países do sul da África, incluindo a África do Sul, mas outros países do sul da África também, do tipo Botsuana, se eu não me engano, Namíbia, e Angola e Moçambique, não lembro também todos quais que entraram no SACU. E o ECOWAS são países em todos próximos à Nigéria, que estão no oeste da África também. Teria que ver a lista dos países que fazem parte do ECOWAS. Enfim, e que mais? E nas Américas hoje, depois temos aqui Américas e aí o regionalismo hoje. Vamos ver nas Américas também, já mencionei para vocês o NAFTA, a tentativa de criar uma área que incluísse toda a América, desde a Terra do Fogo, na Argentina, até o Alasca, lá no norte, né, do Canadá, o Alasca, que fez parte dos Estados Unidos, tentativa de fazer uma norte a sul, mas, infelizmente, foi uma ideia do Bush presidente, o Bush pai, né, filho desse outro presidente Bush, o pai do presidente Bush filho, né, ele tentou, mas, enfim, não deu certo por problemas políticos, lógico, né? E aí? Então, além do NAFTA, um bloco de sucesso também relativo foi o Mercosul. O interessante do Mercosul é que o Mercosul só nasce mesmo na virada de ano de 94 para 95, né? De 31 de dezembro para 1º de janeiro, ele vira uma união alfandegária, ele nasce como união alfandegária. E nesse meio tempo, entre a assinatura do tratado em 91, foi o presidente Collor ainda que assinou, desde 91 até 94, eles fizeram um trabalho interessante, que foi uma liberalização parcial e paulatina das tarifas, uma vez que os países, principalmente Brasil e Argentina, tinham muitas tarifas altas. Então, foi liberalizando, zerando as tarifas entre os membros do bloco, ao invés de ser tudo de uma vez, no nascimento do bloco, foi contínuo, né? Foi aos poucos entre 91 e 94. Isso foi um trabalho interessante. Sabem que a minha tese de doutorado foi sobre isso, né? Os impactos do Mercosul nos fluxos de comércio das regiões brasileiras. E eu mostrei lá que nessa tese de doutorado que o aumento do comércio entre os 4 países do Mercosul nesse período, primeiro esse período aqui inicial e depois o período seguinte, que foi os anos áureos do Mercosul, que eu chamo, que é de 95 até 2000, antes da Argentina entrar em crise, simplesmente o comércio entre os 4 países quadruplicou, né? Multiplicou 4 vezes. Foi uma beleza e foi, sim, o auge do Mercosul entre 91 até 2000, não tenha dúvida.
partir daí, infelizmente, por conta de problemas políticos, crise econômica na Argentina seguida, depois o Brasil também passa por uma fase difícil a partir de 2014, né? Fim de 2014, né, daquela eleição, entrando em 2015, daí em diante também o Brasil entra em crise. Enfim, o Mercosul podia ter sido bem mais, mas até que, enfim, avançou numa época do tempo. Mercosul e União Europeia não houve, devido a essas duas tentativas em 2004 e 94, e hoje, como eu já mencionei para vocês agora há pouco, tentaram, de fato, fazer essa área de livre comércio retomar mais as condições políticas, principalmente do Brasil, mas também da Argentina, se você olhar, né? Não permitiu que os europeus deram para trás, essa que é a verdade. Fechar as negociações na última hora. Também com a nossa política ambiental fica difícil, né? E o que mais que houve de regionalismo nas Américas? Também entre países do Caribe, eles montaram o CARICOM, também uma área de livre comércio. O CACM na América Central foi uma tentativa de criar um CM, um MC, um mercado comum, Central America Common Market, mercado comum da América Central. E aqui ele existe até hoje, mas o problema é a crise política de algum dos seus países membros. Você sabe que a América Central tem alguns países muito instáveis politicamente e dois países bastante estáveis politicamente, né? Um deles é a Costa Rica e o outro é o Panamá. Aliás, o Panamá, uns 30 anos atrás, tinha muito também instabilidade, mas depois dos 30 anos para cá, ficou estável. Então, inclusive, bonito para turismo, né? A Costa Rica e o Panamá são ótimos para turismo e são bastante estáveis econômica e politicamente. Mas os outros, como Guatemala, Honduras, El Salvador, já não posso dizer o mesmo, né? Muita instabilidade. Então, o problema no CACM foi mais por conta dessa instabilidade, mas o bloco está lá, existe, certo? Pacto Andino, Comunidade Andina. Bom, a Comunidade Andina, como eu falei para vocês antes, veio nos anos 60, entre 6 países dos Andes, né, que vai desde o Chile até a Venezuela. Mas, por conta de política, de novo, por que será, né? Nos anos 60 até hoje, ele evoluiu, só que depois acabou quebrando. Nesse meio tempo aí teve muitas crises, né? Por exemplo, em 73, ditadura no Chile foi muito, né, complicada, muito difícil. O Chile logo saiu do Pacto Andino, foi o primeiro. Depois o Peru acabou saindo do Pacto Andino também, Bolívia saiu, e por um bom tempo tentaram retomar nos anos 90, e vocês estão vendo pela essa lista aí que os anos 90 é um período áureo do regionalismo, né? Deu para perceber isso, porque ao mesmo tempo que foi parando a liberalização do comércio multilateral, os blocos regionais retomaram. E aqui não foi diferente, né? No Pacto Andino, entre Equador, Colômbia e Venezuela, o comércio rolou bastante bem nos anos 90. Tá? Inclusive, uma coisa, é uma pena realmente o que aconteceu nesses países, né? Mas nos anos 90 teve uma experiência interessante de produção automotiva, também num esquema parecido com o do Brasil e da Argentina, de divisão de produtos entre os 3 países. Então, por exemplo, você tinha algumas caminhonetes, você tinha alguns ônibus e caminhões que eram produzidos, sei lá, na Venezuela, outros eram carros produzidos na Colômbia, na verdade é o contrário, o ônibus e o caminhão na Colômbia e os automóveis na Venezuela e algumas caminhonetes no Equador, e eles tinham uma complementaridade trocando automóveis bem, né, de uma maneira bem interessante, um estilo bem à la Mercosul e também à la Estados Unidos, Canadá, né, no estilo desses blocos, né? Foi bem interessante essa experiência, mas durou pouco. E aí o Pacto Andino também se dissolveu depois, e aí acabou virando um pedaço do que hoje um novo bloco nasceu, chamado
Aliança do Pacífico, que é uma área de livre comércio entre, vamos lá, Chile, Colômbia, Peru, então são 3 que eram, né, do Pacto Andino, e mais o México da América do Norte, e é isso que vocês estão pensando, o México, o mesmo México que faz parte do NAFTA, e cria, que é a Costa Rica. Então, um país da América Central, um da América do Norte e 3 aí da América do Sul, e são o que eles têm em comum realmente é terem uma costa do Oceano Pacífico. Então, aí, trocando produtos entre eles com tarifa zero. Duas outras tentativas de área de livre comércio importantes são o TPP e o TTIP. Também são novas, também estão tentando fazer agora por conta da pandemia, isso daí acabou meio que ficando um pouco de lado, mas olha que interessante. O TPP é uma espécie de APEC, olha a APEC aqui em cima. TPP é uma espécie de TPP, é uma PEC mais ampliada, é como se incluísse mais países com costa pacífica. Então, vai ter aí até Coreia do Sul, Japão, esses mesmos caras daqui de cima, os 6 da Aliança do Pacífico, estão participando do TPP. Os países continuando aqui, os países da Aliança do Pacífico participariam desse bloco TPP, que é uma parceria transpacífico, uma área de livre comércio, mas aí também, por conta dessa recente instabilidade, ficou meio de lado. E que mais? E, finalmente, olha só, a tentativa de fazer um TTIP, parceria transatlântica de comércio e investimento, Transatlantic Trade and Investment Partnership, uma tentativa de fazer uma grande área com os 2 maiores, vamos dizer assim, entidades políticas do planeta, que é entre Estados Unidos e União Europeia. Também acho que também por conta da pandemia aí ficou meio de lado, mas são 2 tentativas que existem então por aí hoje, né, tem como não deixa de ser regionalismo. Em paralelo, também a gente observa fazer inúmeros tratados bilaterais. Tem um país aí, Israel, que gosta justamente disso aqui. O Israel é uma economia bastante pequena, mas muito poderosa, principalmente nos setores de alta tecnologia, né? E aí o interessante é que, até por conta da delicada situação política de Israel, né, muitos países árabes simplesmente detestam Israel, ele tem uma dificuldade de, por exemplo, ter fazer parte de um bloco de regionalismo na região onde ele se encontra. Por quê? Onde ele se encontra. Por quê? Justamente porque fica no meio do Oriente Médio, cheio de países árabes, né? Então, Israel optou por fazer uma coisa diferente. Inúmeros tratados bilaterais. Então, você vê Israel com México, Israel, Estados Unidos, Israel, Chile, Israel, Coreia do Sul, só não sei se tem com a China, né? Aliás, vocês viram que eu não falei muito da China, né? Mas a China está nessa tentativa do TPP de participar, porque a China, na verdade, ela gostaria sim de liberalizar o comércio, mas ela tem aí já tarifas relativamente baixas, então não sei se para eles faz sentido a política comercial deles ser mais liberal do que já é, enfim, mas de fato, então tem vários tratados bilaterais, por exemplo, inclusive com o Mercosul, tem esse acordo bilateral Israel de um lado e os 4 do Mercosul do outro. Tá? Então, isso aqui é o regionalismo no mundo. Muito bem, falei agora dos blocos na prática e na parte da política, né? Vamos ver agora na questão da teoria econômica se faz sentido ter regionalismo. Até porque houve um debate aí durante um bom tempo, acredito que o debate ainda exista, né? Mas é uma questão que é o seguinte: por que não? É a questão do o que é preferível, o multilateralismo ou o regionalismo? Ou seja, podemos atingir o livre comércio através da liberalização multilateral ou da liberalização regional. Qual é preferível? Então, é óbvio que, do ponto de vista teórico e econômico, a multilateral ela é melhor, porque ela é uma via direta ao livre comércio.
Então, se eu incluo os 200 países do mundo e todos eram tarifas entre si, para que ficar fazendo bloquinho de comércio? Me fala. Porque quando você faz um bloco de comércio, dentro do bloco, beleza, tarifa zero. Mas tem gente que ficou de fora, né? Então, sei lá, dentro do Mercosul. Olha, lembra do caso do Paraguai? O mesmo, deixa eu dar um outro exemplo até, Chile. Por que o Chile nunca entrou oficialmente no Mercosul? Ele é só um membro associado. Já explico. O Chile, ele é um país que faz parte ali daquelas, onde que ele está? Na Aliança do Pacífico, e com o Mercosul, o Chile tem um tratado bilateral onde ele tem tarifa zero com os países do Mercosul. Ele preferiu fazer isso ao invés de entrar no Mercosul. Por que ele não quis entrar no Mercosul? Veja você, o Chile tem tarifas muito baixas, ele tem uma costa pacífica enorme, ele trazia e traz muito produto da Coreia do Sul e da China. Aí se você entra no Mercosul, pronto, logo de cara você tem que adotar uma TEC de 35% que o Brasil colocou goela abaixo dos seus países membros. Aí o Chile falou, não, a tarifa lá, inclusive, é 5, 6% tarifa de automóveis. O Chile falou, não, imagina que ridículo aí, cara, tem que aumentar a minha tarifa desse jeito para... Né? O Chile não quer isso, o Chile quer se especializar na produção de alguns produtos e participar com o mundo do comércio internacional desse jeito dele, certo? O Chile produz cobre, frutas, vinho e mais alguns produtos. Então, ele é especializado nesses produtos e praticamente o resto importa. Né? Então, é esse o jeito que o Chile é uma inserção bem liberal, diga-se de passagem. Né? Então, o Chile não quer fazer parte do Mercosul. Né? Então, tem isso. Né? O comércio multilateral ele é preferível do que o regional, porque o regional tem todas essas coisas. Você tem tarifa para quem ficou de fora do bloco, tem que ficar negociando TEC. Então, ele é meio complicado para adotar o regional. Mas, então vamos lá para o multilateral. Só que como vocês viram na aula passada, a liberalização multilateral também tem os seus problemas, né? Porque ela avançou durante muitos anos, mas chegou na hora que tocou no bolso dos países desenvolvidos, eles começaram a fazer oposição política. Né? Começou a ter lobby forte, lobbies influentes, chegaram a falar, defende, segura aí né, a liberalização do aço, segura aí a agricultura, né? Então, vamos manter os subsídios. Então, ficou esse horror. E aí os países de desenvolvimento falaram, não, vamos largar a mão de ser tonto e não vamos aceitar tudo que os países desenvolvidos querem, e mais do que isso, criaram o G20, e quando a China primeiro e a Rússia depois entra no OMC e no G20, aí que a liberalização multilateral parou, né? Então, ele pode ser a via direta ao livre comércio, mas o problema político é muito grande hoje em dia. Então, não dá tem umas vantagens óbvias, só que tem essa dificuldade política. Então, é por isso que nos anos 90 avançou tanto a liberalização regional, porque a multilateral simplesmente travou. Tá, mas e do ponto de vista econômico, qual é melhor? A regional, a multilateral ou a regional? Então, vamos falar um pouquinho aqui da regional. Também tem as suas vantagens e suas dificuldades. A vantagem é que, quando eu chego e falo, entre esses 4 países, a tarifa é zero, é melhor do que se mantivesse as tarifas, certo? Já deu uma liberalizada. O problema é que os 4 países, Mercosul, por exemplo, ele mantém as tarifas para o resto do mundo. Então, tem 2 efeitos aí. A vantagem é que dentro do bloco zerou, mas tem países, né, tem produtos com tarifa alta e que eu importava antes dos países de fora do bloco e agora não importo mais por causa que deu preferência para o Mercosul, que tem essa tarifa zero agora. E agora tem 2 efeitos, um efeito positivo e um efeito negativo.
qual efeito predomina, a teoria não explica, a teoria não mostra que necessariamente o efeito positivo, né, de zerar a tarifa interna é maior que o efeito de distorção de preço quando você mantém país fora do bloco. Tá? É uma questão empírica. Né? Como assim? É porque vão ter dois efeitos. Esses dois efeitos se chamam criação de comércio e desvio de comércio. Então, esse primeiro aqui, criação de comércio, tem a ver com esse efeito inicial aqui, de zerar a tarifa dentro do bloco. E o segundo, que desvio de comércio, tem a ver com esse outro efeito, da distorção dos preços dos países participantes, que ficaram de fora. Como assim? Vai ficar bem claro agora. O que é criação de comércio? Criação de comércio e desvio de comércio. Eu vou mostrar em separado, tá? Primeiro, criação de comércio é quando eu produzia localmente e era ineficiente, mas a partir da criação do bloco, eu começo a trazer esse produto mais eficiente de dentro de um país de um bloco. Por exemplo, o trigo. Né? Vocês sabem que antes do Mercosul tinha produção de trigo no Brasil. Hoje a produção de trigo no Brasil caiu bastante. Era toda no estado do Rio Grande do Sul, concentrada. Só que o trigo gaúcho lá, ele era mais ineficiente em termos de preço, de qualidade, mas de preço principalmente, era mais ineficiente do que o trigo argentino. Quando começou o Mercosul e zerou a tarifa, empresas brasileiras começaram a importar o trigo do Mercosul. De fato, todo pãozinho que vocês comem aí é feito de farinha de trigo da Argentina, por conta desse efeito de criação de comércio. Agora, o problema é a criação de comércio, né? É boa, mas o problema é o desvio de comércio, que é o seguinte: antes, que nem lá o Paraguai, antes de participar do Mercosul, ele importava muito, diga-se de passagem, da Ásia, principalmente Coreia do Sul e Japão. Na época, nem tanto da China, porque, enfim, a China, na época, nos anos 90, principalmente, não exportava automóveis ainda. Mas o que acontece é que, quando começou o Mercosul, o Paraguai agora manteve a tarifa de importação da Coreia e do Japão, então ficaram caros, e a tarifa dos automóveis brasileiros e argentinos para o Paraguai ficou zero. Então, ele começou a trazer do Brasil e da Argentina. Só que o membro eficiente estava fora. O membro mais eficiente não era Brasil e Argentina, era Paraguai. Era Coreia do Sul. Então, teve um desvio de comércio. Eu vou ilustrar agora essa ideia do que é criação de comércio e do que é desvio de comércio com esse seguinte exemplo aqui. Vamos lá. São dois exemplos. O primeiro é o trigo e o segundo é o automóvel. É exatamente o que eu estava falando para vocês. Então, faz de conta que nós estamos aqui no Brasil, tá? E no caso do Brasil, eu posso trazer trigo ou da Argentina ou da Coreia. Trigo. E o automóvel, mesma coisa. Estou aqui no Brasil, posso trazer automóvel ou da Argentina ou da Coreia. Vamos começar pelo trigo. O trigo gaúcho custa 150, certo? O trigo argentino custa 100. E o trigo coreano, se é que a Coreia produz trigo, né? Custa 200. Então, está bem claro que o trigo mais eficiente, produtor de trigo, é a Argentina, né? Beleza. Beleza. Aí, o que ocorre? Ocorre que eu tenho o trigo gaúcho aqui, ele é 150, ele é mais caro que o argentino, mas veja você que antes do Mercosul, PA1 mais T é o preço do preço argentino com a tarifa. Esqueci de mostrar aqui que tem uma tarifa de trigo de 100%. E tem uma tarifa de automóvel de 100% também. Então, foca no trigo. O que acontece? O trigo argentino custa 100, mas com a tarifa de 100%, PA1 mais T é igual a 200. Ele duplica de preço e fica mais caro que o trigo gaúcho.
Então, percebam que está tendo uma proteção da produção nacional, e aí, com a tarifa, o trigo argentino fica mais caro que o trigo nacional. E o da Coreia, então, nem se fala, coitado, era 200, com a tarifa fica 400. O que você faria? Óbvio que as pessoas, racionalmente, iam preferir comprar do produtor nacional. Mas percebam que o nacional ele é mais ineficiente. Ele é mais ineficiente porque ele custa 150. No fundo, o preço internacional aqui, ó, de 100 é mais barato. O certo era trazer da Argentina. Mais barato, ele só é mais barato que o coreano, mas que o argentino não. Aí acontece o Mercosul. Nasce o Mercosul. O que é o Mercosul? Tarifa zero para quem é do bloco, portanto, Brasil e Argentina entre si não tem mais esse tarifa T aqui, mas para quem ficou fora do bloco, continua a tarifa. Então, a Argentina, a Coreia continua com o preço de 200 e com a tarifinha, então isso aqui vai continuar custando 200. Porém, com o Mercosul, esse produto que custava 200, a tarifa agora é zero. 0 mais 1 vezes PA é igual a 100. Então, eu vou começar a comprar trigo da Argentina. Por quê? Porque agora o meu preço do importado é 100 e do nacional é 150. Então, nesse sentido, no setor de trigo foi bom o Mercosul, porque estou agora trazendo da Argentina um produto no qual os argentinos são eficientes. Né? Então, está ajudando. Isso é feito do bloco, da criação do bloco, esse efeito se chama criação de comércio. Então, volta aqui. Né? Criação de comércio é a troca da produção do produtor ineficiente nacional pela importação de um fornecedor mais eficiente de um país do bloco. Então, é exatamente a criação de comércio é o que aconteceu no caso do trigo. Tá? Antes você não trazia trigo porque a tarifa fazia com que o trigo ficasse caro, chegasse caro no Brasil, e com o Mercosul, esse trigo chega barato, e mais barato até do que o nacional. Então, aí o que aconteceu é isso que eu falei para vocês. Padarias de norte a sul do Brasil preferem esse trigo argentino aí. Muito bem. E essa farinha Renata aí que vende nos supermercados? Também tem produção na Argentina. É uma fábrica aí que produz nos dois países. E certamente traz da Argentina o trigo. Beleza. E no caso dos automóveis? Vamos ver aqui os automóveis agora, um outro exemplo. Mas de quanto é que o automóvel brasileiro custa 40 mil, o automóvel argentino custa 30 mil e o automóvel coreano custa 18 mil. Aí tem essa tarifinha de 100%. Né? Antes do Mercosul, o que acontece? Antes do Mercosul, com a tarifa de 100%, esse 30 vira 60 e esse 18 vira 36. E esse 18 vira 36. Então, o brasileiro chegava e olhava, pô, o automóvel nosso está 40 mil. Esse daqui que é barato, com a tarifa custa 36, ainda está compensando, porque 36 é menos do que 40. E o da Argentina, que é um absurdo de caro, 30 mil chega a 60 aqui. Então, imagina, não vou comprar isso aqui nem lascando, né? Então, o que eu faço? Importo da Coreia, que mesmo com a tarifa, ele é tão eficiente, mas tão eficiente que mesmo com a tarifa, ele é mais barato do que o automóvel nacional. Então, estou importando da Coreia. Aí alguém chega e fala Mercosul, né? Faça-se o Mercosul. Mercosul, a tarifa que vem da Argentina, zera, e que vem da Coreia, continua do jeito que está. Então, esse 100% continua aqui para a Coreia, o 18 vai continuar custando 36. Só que, olha o detalhe, o automóvel da Argentina é bem mais caro que o coreano. Só que, como ele tem tarifa zero, ele entra no Brasil não mais como 60 mil, mas como 30. Como 30. Bom, o Mercosul fez com que agora tenhamos um automóvel custando 30 mil. O que é um ganho por um lado, porque
30 mil é mais barato que 40 e é mais barato que 36, o automóvel coreano continua custando 36, então eu vou importar da Argentina, tudo bem. Só que isso é um desvio de comércio. Por quê? Porque eu desviei o comércio desse cara que vocês viram. Quando os dois têm a mesma tarifa, o coreano é preferido, né? Porque ele é mais barato, 36. Agora, quando só a Argentina recebe preferência tarifária e a Coreia não, que é uma sacanagem, diga-se propósito, né, entre nós, mas quando a Argentina recebe a preferência tarifária, nós vamos começar a importar dele. Isso é a definição de desvio de comércio. Troca da importação de um fornecedor eficiente que não é membro do bloco, que é o caso, antes do Mercosul, antes do Mercosul eu trazia daqui por 36, agora eu trago da Argentina por 30. Então, é a troca de importação de um fornecedor eficiente não membro do bloco pela importação de um fornecedor menos eficiente do bloco. É bem isso. A Argentina ela é menos eficiente. Por quê? Compara 30 com 18. A Coreia é muito mais eficiente. O automóvel seria muito melhor trazer da Coreia. Aliás, eu já trazia da Coreia antes. Mas com o Mercosul tem esse desvio. O comércio que vinha daqui começa a vir daqui. Né? E só está ocorrendo isso por causa da preferência tarifária do Mercosul. Lembrando que a integração econômica regional é uma espécie de preferência tarifária. Você dá tarifa zero só para alguns caras. Os outros continuam com a tarifa antes, ou com uma TEC. Então, é isso, gente. No caso do trigo, houve criação de comércio. No caso do automóvel, houve desvio de comércio. Volta. Qual efeito predomina? Não dá para saber. Você tem que ver se todos os setores. Alguns setores vai ter criação de comércio, que nem no trigo aqui. Em outros setores, vai ter desvio de comércio, que nem no caso do automóvel aqui. Então, esse é um exemplinho prático aqui para ilustrar o que são criação e desvio de comércio. Agora tem um exemplo teórico mais enrolado aqui, que eu vou tentar mostrar para vocês, e depois propor um exercício mais para o final da aula, né? Então, existe uma coisa chamada criação líquida de comércio, que é a criação menos o desvio de comércio. Todos os setores que teve criação, se você descontar todos os desvios de comércio, vai ter a tal da criação líquida de comércio. Se ela for positiva, quer dizer que a integração regional é positiva. Se a criação líquida é negativa, o efeito da integração regional é negativa. Faz sentido isso? Sim, né? Porque pensa aqui, ó. Se o efeito desse, tem que saber medir de algum jeito isso aqui. Se eu conseguir medir isso aqui e medir esse efeito aqui, né? Aí a criação menos desvio, se ela for positiva, significa que o que eu criei no caso do trigo foi maior do que o que eu perdi no caso do automóvel. Então foi bom ter criado o Mercosul. Tá? Por outro lado, se a criação do comércio é negativa, significa que esse efeito de desvio de comércio de automóveis, né, que vinham da Coreia para a Argentina, foi maior do que o desvio aqui do trigo do produtor nacional para o produtor argentino. Tá certo? Então, criação líquida é isso. É o comércio menos a criação de comércio menos desvio de comércio. Tá? Isso é chamado de efeito estático da integração. É o seguinte, quando zera as tarifas, isso aqui ocorre simultaneamente em vários setores, trigo, automóvel, aço, serviços portuários, serviços financeiros, e num bando de setores, tudo ao mesmo tempo. Se você somar todos esses efeitos, né, essa criação líquida, é o efeito estático da integração. E aí, eu vou mostrar um exemplo teórico que Mead fez nos anos 60, já para você ver como isso é antigo, né? Essa análise estática de Mead, um exemplinho, só que agora, em vez de Brasil, é Argentina. Tá? Então, os argentinos têm uma produçãozinha de aço. Produzem aço. Além da Argentina, além deles produzirem, eles importam de dois países,
possível do Japão e do Brasil, certo? Faz de conta que o Japão tem um preço melhor que todos, tá certo? Então, relembrando, a Argentina produz aço, Brasil e Japão também. O mais eficiente de todos é o Japão, tá? E o Brasil tem o preço de aço também, mas é um pouco menos eficiente. A Argentina cobra uma tarifa T do Brasil e do Japão. O que vai acontecer? Vamos ver. E depois disso, o primeiro passo é Argentina pré-Mercosul. Depois, o segundo passo é Argentina pós-Mercosul. Ela vai entrar no Mercosul. Isso significa que essa tarifa T para o Brasil vai virar zero e para o Japão vai continuar existindo. O que acontece nesse caso? Bom, como vocês viram, pode ser que exista criação de comércio ou desvio de comércio. Tá? É o que nós vamos ver depois. Tá? Então, todo mundo entendeu o exemplo? A Argentina produz aço e pode trazer ou do Japão ou do Brasil. O Brasil é um pouco menos eficiente e o Japão é o mais eficiente. Beleza, então dá uma olhada aqui nesse gráfico. E depois aqui. Isso aqui é parecido com um exemplo que a gente fez na aula 5. Aquele exemplo da aula 5 era uma tarifa que foi zerada. Aqui a tarifa é zerada, mas parcialmente, para um bloco, no caso, Mercosul. Então, vamos lá. Nós somos Argentina. Curva S de aço, oferta de aço. Curva D, a demanda de aço na Argentina. Se fosse uma economia fechada, o ponto de equilíbrio seria aqui, né, onde as duas curvas se cruzam, com esse preço aqui no alto, um preço aqui no alto. Beleza, tudo bem. Aí, olha só. Só que o preço do Brasil é PB. E o preço do Japão é PJ. PB é maior que PJ por definição, porque o Japão ele é mais eficiente. Por isso que eu botei o PJ mais baixinho. Só que a Argentina, no início, ela cobra uma tarifa, tanto do Brasil quanto do Japão. Então, multiplica por 1 mais T, o PJ, para ver quanto seria o preço do aço que vem do Japão com tarifa. Vai dar isso aqui, ó, PJ 1 mais T. E coloca a mesma tarifa no PB, para ver quanto que seria do Brasil. PB 1 mais T vai dar aqui em cima. Bom, já vou descartar logo de cara o PB1 mais T, por quê? Porque o PB1 mais T é mais alto do que o PJ1 mais T. Concordo? Por definição, tem que ser mais alto, porque o PB no Brasil é menos eficiente. Então, PB1 mais T, com certeza, tem que ser mais alto que PJ1 mais T. Ora, com essa curva de oferta de aço local, e com essa curva de demanda por aço local, olha só, e além disso, eu tenho o preço do Japão sendo esse aqui, menor que o PB1 mais T, o preço do Japão, PJ1 mais T, vai cruzar aqui e aqui as curvas de oferta e demanda. Então, com esse preço, eu vou querer produzir só isso aqui, ó, S2. Eu vou querer produzir S2. E que com esse preço PJ1 mais T, eu vou querer demandar D2. Então, gente, eu não estou nesse ponto de equilíbrio aqui, não. Porque a economia não é fechada, é uma economia aberta. Com a disponibilidade de trazer do Brasil e do Japão, eu vou preferir trazer alguma importação do Japão, que vai ser a diferença entre D2 e S2. Essa diferença D2 e S2 são as importações do Japão. Por quê? Porque com esse preço, os produtores argentinos vão oferecer só isso. E com esse preço, eu vou demandar tudo isso aqui. Demanda maior que oferta, local. Então, eu vou demandar tudo isso aqui e eu vou ofertar nacionalmente só isso aqui. A diferença vem do Japão e a diferença é S2D2. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. E aí? E aí, o seguinte, todo mundo entendeu? Isso aqui é igual a aula 5.
PJ1 mais T é o preço do aço japonês, né? Esse ponto é o quanto os produtores argentinos oferecem, esse aqui é a demanda e a diferença entre os dois as importações que vêm do Japão. Beleza. Agora, foca aqui, foca nisso aqui. Depois de um tempo, volta em slide, última linha. Depois de um tempo, a Argentina entra no Mercosul. Tarifas da Argentina para o aço brasileiro são zeradas. Só para o aço brasileiro. Só para o aço brasileiro. O Japão continua pagando, cobrando PJ1 mais T. Só que, olha só o que acontece, pessoal. Com o PJ, com o PB, como o T virou zero para o Brasil, 1 mais 0 dá 1, 1 vezes PB, cai o preço desse ponto alto aqui, cai para cá, PB. E, de repente, o Brasil fica competitivo. De repente, o Brasil fica competitivo. PB é menor que PJ1 mais T. Então, é aquele caso, igual eu mostrei para vocês agora há pouco, um exemplinho, de desvio de comércio. Tá? Um cara que é mais ineficiente, que é o Brasil, tá na cara, PB é maior que PJ. Ele se torna viável porque o PJ continua pagando tarifa, o japonês paga tarifa, o brasileiro não. Então, o que acontece? O preço despenca para internacional, vira PB. Com o preço PB, a produção nacional vai ser menor ainda, porque com esse preço a oferta é S1, a oferta é S1, então a produção nacional caiu, era S2, caiu para S1. Com esse preço, a demanda por aço aumenta mais ainda, porque esse preço vem, caminha aqui até a curva de demanda, marca aqui D1. D1 é a nova demanda cresce, porque, claro, com preço mais barato, demanda aumenta. E a diferença entre S1 e D1, o que é? As importações do Brasil. As importações do Brasil. Então, eu tenho, assim como no exemplo do capítulo 5, ou melhor, do tópico 5, aqui eu vou fazer dois tipos de análise. Uma análise por quantidades, em vermelho, análise de quantidades. E depois análise de variação no bem-estar. Tá? Análise de quantidade, eu vou mostrar para vocês que existem duas criações de comércio. É o S1, S2 e o D2, D1. E existe um S2, D2, que existe um desvio de comércio. E eu vou mostrar para vocês que a soma da criação de comércio é S1, S2, D1, D2, somando, descontando o desvio de comércio, você tem a criação líquida de comércio. Então, calma, vamos um por vez. Vamos primeiro olhar a criação de comércio, S1, S2, que é essa quantidade aqui. O AI, eu mostrei para vocês que de S1 até D1 são as novas importações. Tudo isso aqui é importação do Brasil. Esse pedacinho aqui, S1, S2, o que é? Esse pedacinho de toda essa importação, o que é o pedacinho S1, S2? É importação do Brasil. Mas antes, de onde vinha isso? Quando o preço era o preço real? Esse pedaço S1, S2. Vem aqui para o preço anterior, desce aqui, S2 era produção nacional. Esse pedacinho S1, S2 era produção argentina. Lembra que com esse preço alto, os argentinos querem produzir tudo isso? Tudo isso? Então, inclusive, esse pedacinho S1, S2, que hoje vem do Brasil, vinha da Argentina. É por isso que eu chamo de S1, S2 de criação de comércio, porque substituiu a produção local por importações. Tá. Agora, então, isso é uma criação de comércio. O que é D2, D1? D2, D1 é esse pedacinho aqui.
Se tudo isso é importação, esse pedaço D2, D1, o que, que é? Uai, é a diferença de consumo do Mercosul com o consumo antes do Mercosul. Quanto que era o consumo antigamente? Com esse preço, o consumo era esse valor D2 aqui. Quando caiu o preço, aumentou o consumo, lembra disso? Então, esse D1 é o consumo final, maior do que antes. E a diferença entre os dois é o aumento no consumo graças à queda nos preços. D2, D1 é um efeito de aumento de consumo. Então, esses dois efeitos positivos são criação de comércio, tá? Dois efeitos de criação de comércio através dessa análise de quantidades. E finalmente, S2D2. Por que S2D2 é um desvio de comércio? Por quê? Volta. S2D2 é isso aqui, ó. O que era S2D2 antes do Mercosul? Sobe lá. Sobe até aqui. S2D2 eram as importações que vinham do Japão. Essa partezinha toda, vinha do Japão. Agora, tudo isso aqui vem do Brasil. Então, S2D2 é aquilo que vinha do Japão e agora vem do Brasil. Por definição, isso é desvio de comércio. Então, ó, essa parte aqui, ela é positiva, porque foi comércio criado. Quando você cai o preço, né, trocou da produção argentina pela brasileira, então é bom. Esse efeito de aumento de consumo também não existia antes. Então, dois efeitos de criação. Agora, esse do meio aqui é o que a gente chama de desvio de comércio. Vinha do Japão antes do Mercosul e agora vem, com esse preço PB, essa parte aqui vem tudo do Brasil. Tá? Beleza. Então, isso aqui é análise de quantidades. Tem dois efeitos de criação, descontando um efeito de desvio. A soma disso aqui, ela vai ser a criação líquida. Se for positiva, é positivo o efeito do bloco. Se for negativa, é efeito negativo do bloco. Deu para entender que não dá para saber a priori por que se a criação é maior que o desvio ou vice-versa? Porque depende desses valores aqui. Eu teria que medir isso. Dependendo da inclinação da curva, esse espaço aqui é maior do que esse aqui do meio. Ou não. Então, teoricamente, esse aqui é o efeito da análise de quantidades. Tem uma outra análise, que são essas áreas de curvas aqui, mais complicada, que chama análise das variações do bem-estar. Eu vou tentar fazer, e vamos tentar ir com calma também. Vocês lembram o que é excedente do consumidor e excedente do produtor? Eu já falei naquela aula 5 lá, também relembrando o micro 2, aí vocês devem ter visto faz tempo, devem ter esquecido. Excedente do produtor e excedente do consumidor é o seguinte. Excedente... Vai ficar mais claro se eu mostrar aqui, ó. Ó, vai ficar mais claro olhando aqui. Quantidade, preço. Quantidade, preço, ponto de equilíbrio, curva de oferta, curva de demanda. Pessoal, excedente do consumidor é tudo aquilo que está embaixo da curva de demanda e acima da linha de preço.
abaixo da linha de demanda e acima da linha de preço. Excedente do consumidor. Abaixo da demanda e acima do preço. Então, abaixo da demanda e acima do preço. Tá? Isso daqui é o excedente do consumidor. E o excedente do produtor é tudo que está acima da linha de oferta e abaixo da linha de preço. Tudo que está acima da curva de oferta e abaixo do preço. Abaixo do preço. Beleza? Ficou horrível a letra, eu sei, mas vamos lá. Acima da curva de oferta. Então, tá aqui a curva de oferta. Tudo que está acima da curva de oferta e abaixo do preço é o excedente do produtor. Aqui já está mais bem desenhado, né? Tá? Então dá mais uma última olhada aí. Excedente do consumidor abaixo da curva de demanda, acima da linha de preço. Excedente do produtor acima da oferta e abaixo do preço. Entendido isso, vejam vocês agora, tá? Vejam vocês que o preço era PJ, 1 mais T, e o preço caiu para PB, tá? Então pensa primeiro que isso daqui ia cair, que o preço caiu de PJ1 mais T, caiu para PB. Então, me fala inicialmente, pensa aí, onde que está o excedente do consumidor? Eu vou começar por quem? Pelo consumidor. Eu vou começar pelo consumidor. Lembrando que vou começar pelo excedente do consumidor. Lembrando que é abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço. A curva de demanda está aqui. E a linha de preço está aqui. Então, esse triangulão branco todo aqui, ó, todo esse triangulão branco que vai abaixo dessa curva de demanda e está acima do preço, todo esse brancão aqui é o meu excedente do consumidor inicial. Quando o preço cai para PB, a linha de preço não é mais aqui, e sim aqui. Então, o excedente do consumidor agora virou abaixo da demanda, acima da linha de preço. Virou tudo isso aqui, ó. Virou aquela parte branca, mas virou também esse trapézio, né, que está acima da linha do preço e está aqui, ó, abaixo dessa demanda. Qual foi a variação no excedente do consumidor? Vai ser a diferença entre dois triângulos. Né? O triângulo branco era excedente inicial e o excedente final era o triângulo branco mais o trapézio ABCD. Diferença entre os dois, o que dá?
dá o trapézio ABCD, dá esse A mais B mais C mais D. E é por isso que eu escrevi aqui, ó, 2 slides depois, que A mais B mais C mais D é o ganho de excedente do consumidor. Isso daqui é a diferença de excedente de consumidor. Era o inicial, que era essa parte branca, mais o final, que era tudo isso, branco, e vai até aqui embaixo, até essa linha PB. A diferença entre os dois é isso aqui. Beleza. E o excedente do produtor? Como é que eu acho o excedente do produtor aqui? Bom, primeiro, veja a definição. Acima da curva de oferta e abaixo da linha de preço. Acima da curva de oferta e abaixo dessa linha de preço aqui. Tudo isso. Então, vamos lá. Quando o preço era PJ1 mais T, excedente do produtor era abaixo da linha de preço, PJ1 mais T, e acima da curva de oferta. Então, vai até aqui embaixo. Então, vai ser essa área branca aqui, triângulo branco, e mais esse bonitinho pintadinho, com esses pintinhos, né? Essa é a letra A. Então, excedente produtor inicial era aqui, aqui, e o que está no meio. Acima da oferta e abaixo do preço. O preço agora vai cair para PB. Quando o preço cai para PB, está aqui, qual que é o excedente do produtor? Então, PB está aqui, linha do preço está aqui, curva de oferta está aqui, então o excedente vai ser só essa parte branca. Só a parte branca. Qual é a diferença de excedente do produtor? É o inicial menos esse final. Então, era toda essa área, incluindo a branca, ia de pontinho, subtrair diferente da parte branquinha. Então, a diferença entre os dois é uma perda de excedente de produtor. Eu perdi essa área A. Perdi a área A. Então, é por isso que eu falei, desculpe, por isso que eu falei aqui que o excedente do produtor houve uma perda, igual à área A, que é uma transferência. E o governo, hein? Falei do consumidor e do produtor, mas também temos que falar do governo. Sabe por quê do governo? Porque o governo perdeu receita. Lembra que eles cobravam tarifa? Lembra que o governo cobrava tarifa? E, sim, ele cobrava tarifa PJ1 mais T o preço e a quantidade era essa quantidade aqui, ó. Era essa quantidade aqui. Então, olha só, isso aqui é o T. A diferença, isso aqui que eu estou mostrando com a mão agora, esse lado do retângulo, ele é o T, que é a diferença de PJ1 mais T menos o PJ. Diferença entre P1 mais T menos PJ vai dar isso aqui, que é igual a T. T vezes isso aqui, vezes essa base, que é a quantidade que eu importava do Japão. Então, o governo ganhava essa quantidade vezes esse preço. Ou seja, o governo ganhava todo esse retangulão aqui que eu chamei de C e E. Onde foi parar isso depois que nós importamos do Brasil para o Mercosul? Foi para o espaço. Perdeu. Por quê? Porque agora o preço é PB. O governo não está mais recebendo nada, ele está vindo direto, a tarifa é zero. Então, C mais E, esse retângulo aqui, é isso aqui, ó, o que eu estou dizendo aqui. Perda de receita do governo. Perda de receita do governo. Então, e agora? E agora nós tivemos um ganho e duas perdas. E agora, hein? Um ganho e duas perdas. Aí, olha aqui embaixo. Criação líquida de comércio é ganho menos as duas perdas.
O ganho é a área ABCD menos as duas perdas. Menos A, menos C, menos E. Que vai dar A menos A, menos C, mais C. E aí vai ficar um B mais D menos E. Sobrou dois triângulos B, D e sobrou um retângulo E. Volta lá, volta lá. Sobrou B, esse triangulinho, sobrou D e sobrou esse Ezinho aqui. Putz, e agora, meu Deus? Como que eu vou saber se é positivo ou negativo o efeito líquido? Não dá para saber, né? O B e o D são positivos e o E é negativo. B, D e E, eles têm um nome. B e o D são duas criações de comércio. Igualzinho a gente fez agora há pouco, no exemplo anterior, fazendo por análise das quantidades, fazendo por análise do bem-estar, o B e o D são duas criações de comércio. Tá? Um é efeito de substituição de produção, que vinha da Argentina e agora vem do Brasil, e a segunda parte é aumento no consumo. Então, eu tenho duas criações de comércio. E esse E é uma perda que o governo vai ter para o exterior. Na verdade, o exterior aqui é espaço sideral mesmo, por quê? Porque é uma perda. Não está tendo um ganho que compense essa perda. O dinheiro ia para o governo e agora não vai para ninguém. Isso se chama desvio de comércio. Então, B mais D é criação de comércio, menos E é desvio de comércio. Aí você teria que medir essas áreas, B, D e E, que estão aqui. Ó. Se o B e o D forem, a soma das duas áreas forem maior que o E, criação líquida positiva. Se o B somado com D for menor do que o E, é perda líquida de comércio e foi um desvio, foi maior o desvio do que a criação de comércio. Bom, eu estou sabendo que essa análise teórica ela é pesada, tá? Mas o ponto que eu queria chegar é que tanto pela análise das quantidades quanto pela análise das variações do bem-estar, o que eu queria chegar a mostrar para vocês é que ambas mostram, aqui mostra que tem uma criação de comércio e um desvio de comércio, e não dá para saber a priori qual é maior que qual, teria que medir. E nessa análise também tem duas criações de comércio, os dois triângulos, e um desvio, que é o retângulo. E você teria que medir isso daí de algum jeito, certo? Para saber qual é qual. No exercício para atividade, dá para saber tudo. Dá para vocês pegam esses números aqui e jogam no gráfico. O que eu estou pedindo no exercício 1 é o seguinte: Bolívia, faz de conta que a Bolívia vai entrar para o Mercosul. Ela pode importar automóveis ou do Mercosul ou do Japão. Eu tenho o preço da Bolívia e eu tenho o preço da Bolívia, não, eu tenho o preço que vem do Mercosul, 30 mil, e o preço que vem do Japão. Eu tenho as quantidades que eram produzidas e consumidas antes e depois do Mercosul. E aí eu peço para vocês calcularem a criação e desvio de comércio do Mercosul. E pergunto se vale a pena a Bolívia entrar no Mercosul se você olhar esse setor. Então, eu vou fazer o seguinte aqui nesse exercício, não vou responder não totalmente, mas eu vou dar algumas indicações que vai ajudar bem.
Vamos ver como é que é esse exemplo. Vou começar a fazer, então. Aí vocês terminam. Então, ups. Essa aqui é a Bolívia. No exemplo, a Bolívia pode trazer automóveis tanto do Mercosul quanto do Japão. Então, é Bolívia, auto. Vamos ver um gráfico parecido. Demanda, oferta. Ela pode trazer ou do Japão ou do Mercosul. PJ1 mais T. E aqui é o PM, tá? Preço do Mercosul. Então, olha o que acontece. Então, inicialmente, o preço do Japão... Não, peraí. Será que dá para pagar isso aqui? Não, aqui é preço do Mercosul. Preço do Mercosul 1 mais T está aqui em cima. O Mercosul é mais caro. Então inicialmente, como eu comparo o Japão com o Mercosul. O Mercosul é mais caro. Quanto que são os preços? Por exemplo. Então, 30 mil vem do Mercosul, 20 mil vem do Japão. Então, aqui em cima, isso aqui, ó, esse valor é 30 mil mais... Qual que é a tarifa? Qual que é a tarifa? 100%. Tarifa de 100%. 100% é igual a 1. 1 mais 1. Então, 30 mil vezes 1 mais 1 dá quanto? 60 mil. Então, esse valor é 60 mil. Japão. O preço do Japão é 20 mil. Então, o PJ 1 mais T vai ser 20 mil vezes 1 mais 1. 20 mil vezes 2 dá 40 mil. Então, o preço vigente é 40 mil. Aí, olha o que acontece. Vai ter aqui uma quantidade produzida. E aqui vai ter uma quantidade demandada. Será que eu sei esses dois valores? Vamos ver se ele fala. Sim, a produção local era 100 unidades por ano. A produção era de 100. E as importações, 5 mil. Então, essa produção O1 é igual a 100. E cadê as importações? Quanto está vindo do Japão? Aqui fala 5 mil. 5 mil. Então, essa diferença aqui, ó, essa diferença entre a oferta 1 e a demanda 1
A diferença é igual a 5.000. Então, pode marcar isso aqui como sendo 5.000. E se esse cara é 100 e tudo isso é 5.000, esse valor aqui só pode ser 5.100. 5.100. Beleza, aí o que acontece? Aí, após a entrada no Mercosul, as importações de automóveis passam a ser do Mercosul, aumentando para 6.000, sendo que a produção local caiu para 50. Então, peraí, se vem do Mercosul, então, ó, o que vai acontecer? Agora a linha de preço é essa aqui, ó. Então, aqui é a oferta número 2. Com esse preço, eu vou ofertar esse O2 e eu vou consumir tudo isso aqui. Vou consumir esse valor aqui, que é D2, que é igual a... Quanto vale O2 e D2? O2 aqui e D2 aqui, quanto que vale? Ele falou no exercício. Ele falou que a oferta caiu, local caiu para 50. Certo. Então, esse O2 é 50. E, e as importações ele deu como sendo 6.000. Importação, como vocês sabem, é essa diferença aqui, ó. Diferença entre oferta e demanda. Então, tudo isso aqui é importação. Então, essa variação aqui é 6.000. Beleza? Só falta ver agora quanto que é o D2 aqui. Se aqui é 50 e aqui é 50 mais 6.000, esse valor só pode ser 6.050. 6.050. O que falta marcar ainda? Só falta marcar isso aqui, ó. Esse retângulo todo aqui, que é a diferença entre PJ 1 mais T e PJ. Tá? PJ 1 mais T está aqui, tira a tarifa, PJ. PJ é igual a quanto? O preço no Japão foi dado, não foi? Foi, 20.000. Então, esse valor aqui é 20.000. Então, eu vou marcar aqui. Então, agora já dá para saber, dá para marcar todas as áreas, A, B, C, D e E. Isso aqui vai ser o A. Esse triângulo, é isso? Não, peraí. Que vai ser o A, é essa área aqui, ó. Entre esses dois preços. Aqui é a área A, aqui é o triângulo B, aqui é o retângulo C, aqui é o triângulo D de dado, e esse aqui é o retângulo E. Então agora já dá para responder a pergunta do problema, que era qual a criação e o desvio de comércio? E se vale a pena. Então, criação. Criação vai ser igual a B mais D. B mais D, que é igual a pontinhos. Isso aqui dá para vocês calcularem. É a área desse triângulo
mais a área desse outro triângulo. Dá para saber a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura. A base é essa diferença aqui, que vai ser a diferença, vai ser 100, né? Não, 50. A diferença entre 50 com 100 dá 50. Então, isso aqui é 50. E essa alturazinha aqui, quanto que é? Vocês também já sabem, que é a diferença entre esses dois aqui. Diferença entre PM do Mercosul, que vocês sabem que é 30 mil. Diferença entre 30 mil e 40 mil. Vai dar 10 mil. Então, 10 mil vezes 50 vezes dividido por 2. A área do triângulo é isso, né? Base vezes altura dividido por 2. E a área desse triângulo aqui? Base vezes altura dividido por 2. Essa base é 50, essa altura é 10 mil. 10 mil vezes 50, soma, divide por 2. E o C e o E também dá para. Então, essa é a criação de comércio. E o desvio? O desvio vai ser só o triângulo E. Vai ser só essa parte aqui. Que é fácil também, porque é um retângulo. Base vezes altura. A altura está aqui, a base está aqui. A base é o 1 a 2, que vai dar 5 mil. Então, é 5 mil vezes essa altura do E, que é a diferença entre 30 mil e 20 mil. 30 mil menos 20 mil, 30 mil menos 20 mil dá 10 mil. Então, é 10 mil vezes 5 mil, já achou o E. E vale a pena a Bolívia participar do Mercosul? Vai valer a pena se vai valer a pena se B mais D se B mais D for maior do que E. É isso. Você vê que é um exercício grande, meio enrolado, é meio grande, mas se você interpretar direito, eu dei todos os números, é só interpretar aí e dá para ter uma ideia do desvio líquido de comércio. Alguém tem alguma dúvida aí, algum comentário, alguma pergunta? E aí, foi meio enrolado esse exercício aí? Alguma dúvida? Larissa, Enzo, Thaís, Não, Marcos? estou terminando o exercício. Tá. Aí é só. Tudo bem, Mariana, Marcos, Jonatas, Eduardo, Enzo? Deu para entender mais ou menos? Sim, De boa. Tá, a questão, o entendimento disso daí, para seguir, é lembrar a definição de variação de produtor, excedente do produtor, excedente do consumidor, que eu mostrei para vocês. Trouxe da micro 2. E aí ver direitinho esse negócio das áreas, né? Os triângulos B mais D é a criação de comércio e o retângulo E é desvio de comércio. Se o B mais D for maior que o E, vale a pena, é positivo a criação. Se for negativo, né? E é só fazer. Está meio rabiscado aqui, mas enfim, dá para vocês seguirem. Tudo bem. Então é por hoje, é isso. Faltou um pouquinho, bem pouquinho, falar aqui sobre uns poucos 3, 4 slides. Eu vou falar sobre isso na semana que vem, então. Antes de começar a aula 9, que é o tópico 8. Beleza? beleza. Tudo bem, então, pessoal. Deixa eu parar só aqui a gravação. A gravação por hoje é isso.